e fazer a sua apresentação. Conselheiro Jorge. Muito boa noite a todos. É um prazer muito grande estar novamente fazendo a apresentação nesse seminário. Por origem familiar, né, os Jogos Olímpicos e Olimpíadas sempre me orgulham, né? Meu pai é grego, tive a oportunidade de conhecer a minha terra dos meus pais e sempre que vou à Olímpia é uma emoção indescritível. Primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer a cidade de Olímpia foi na década de 90, era recém-formado e eu sempre digo, aconselho a quem for visitar a Olímpia, chegue ou muito cedo ou no final da tarde, porque aí não pega tanto turista. E a melhor oportunidade que você tem é você estar no estádio olímpico antigo, com pouquíssimas pessoas, você se sentar na beira daquele gramado, simplesmente você é transportado há 2000 anos atrás. Você incorpora o espírito olímpico, parece que você está vendo a história passar na sua frente. Então, isso acabou me influenciando e me fazendo gostar cada vez mais de olimpismo e entrar na área de educação física e trabalhar para isso. O tema que me foi passado é um tema muito fácil de falar, né? Eu tive a oportunidade de assistir os Jogos Olímpicos de Londres durante 25 dias. Eu vou contar um pouquinho da história do ponto de vista turístico de Londres, mas, logicamente, com o olhar da responsabilidade que nós temos por nós estarmos no Rio em 2016. Eu assumi recentemente a superintendência administrativa da Confederação Brasileira de Atletismo e é um desafio gigantesco que todas as confederações têm, porque em todo lugar que eu vou, a primeira pergunta é o seguinte: quantas medalhas nós vamos ganhar? E todo momento falam, quantas medalhas nós vamos ganhar? E quem é do esporte coça a cabeça, quem vive as modalidades dos dias de hoje sabe uma resposta que a gente não quer dar, né? A gente tem que falar, nós vamos tentar ganhar o máximo possível, nós não podemos afirmar, né? Hoje faltam 513 dias para a Copa do Mundo e 1.298 dias para os Jogos Olímpicos. Cada vez que eu vejo esse número eu fico desesperado, né? Há 2 dias atrás eu comecei e faltavam 1.300 dias. E parece que é muito tempo, mas para nós estamos atrasados para um monte de coisa. Infelizmente, cada vez que eu dou uma palestra, eu faço questão de colocar a contagem regressiva. Na hora que baixar o 3º dígito ali, a gente fica preocupado, porque a gente sabe o desafio que nós temos. E eu não tenho dúvida que nós vamos fazer bons jogos, não tenho dúvida nenhuma, né? Eu já tive a oportunidade, desde 84, de organizar diversos eventos nacionais e internacionais. Já tive a oportunidade de estar nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 96, Atenas 2004, Pan-Americano em 2007 e agora nos Jogos Olímpicos de Londres. E eu não tenho dúvida em afirmar, de todas as competições, a mais incrível, a mais espetacular, a mais encantadora foram os Jogos Olímpicos de Londres. Isso, por um lado, foi muito bom, mas, por outro lado, nos deixa um peso muito grande, né? Porque como nós vamos conseguir chegar aos pés do que Londres fez? Essa é a grande pergunta que a gente faz no dia a dia, né? E o que vai acontecer após os Jogos Olímpicos de 2016, que é o nosso legado, né? Eu estive em Londres em 26 dias, né? Só para vocês terem uma ideia, em Londres, em números, foram 10.091 atletas, 36 esportes, foram 302 eventos, medalhas, 19 dias, 456 horas de competição, 4 bilhões de audiência global, 11 milhões de ingressos foram vendidos, né? 85 países ganharam medalhas. Então, olha só, esse é um ponto importante, né? Dos 240 países participantes, somente 85 ganharam medalhas, foram distribuídas 962 medalhas. O time da Grã-Bretanha, o GB Team, ganhou 76 medalhas de mulheres, de homens, e 49 de mulheres, né? Foram batidos 13 recordes mundiais, e o custo foi de 8 mil bilhões de libras, né? Então, quando a gente vê isso, a gente começa a ver aqui o quadro de medalhas. Michael Phelps ganhou lá aquela quantidade de medalhas, foi o maior medalhista com 6 medalhas. Nós tivemos 4 atletas com 5 medalhas, 2 atletas com 4 medalhas e 22 atletas com 3 medalhas. Além disso, nós tivemos o número de países que se especializaram, né? Então, você tem os países do Caribe que ganharam todas as suas medalhas em provas rápidas.
Países da Ásia ganharam a maioria das suas medalhas em determinadas provas. Então, houve concentração. Os países têm planejado a sua colocação nos Jogos Olímpicos, procurando ganhar medalhas naquelas modalidades onde o número de medalhas é maior. E alguns países têm conseguido ter sucesso. O único ponto negativo que foi muito criticado lá pelos ingleses foi justamente a venda de ingressos. Não a questão da venda em si, mas sim porque você ia no estádio, as pessoas queriam comprar ingresso, não conseguiam comprar ingresso, e você via vazio nos estádios. Então eu fui em Wembley, assistir futebol, tinha gente querendo comprar ingresso, mas se olhava a frente inteirinha, assim, o centro todo vazio. Logicamente, a gente que é do esporte sabe que aqueles ingressos que estavam vazios são os ingressos dos patrocinadores, que foram distribuídos, e as pessoas não foram por algum motivo ou por outro. Chegou-se até a se pensar em dar prazo, quem não chegar, se você não entrar no estádio até os 20 primeiros minutos, a gente vai vender o seu ingresso. Não deu certo, é óbvio, a pessoa pode chegar na hora que quiser. Eu tinha ingresso de atletismo, eu cheguei depois de 2 horas que as provas tinham começado, porque eu estava passeando, eu estava me divertindo, então eu não tenho obrigação de chegar antes do espetáculo. Infelizmente, essa foi a única crítica que eu vi internamente, até tirando problemas de trânsito que tinham, que eu não enfrentei, porque eu usava o meio de transporte, mas é só por curiosidade, só para vocês terem uma ideia. Para a nossa realidade, o custo do ingresso era altíssimo. Se eu tivesse que ter tido comprado os ingressos de todos os eventos que eu fui, eu ia ter gastado quase R$6.000 de ingresso. Felizmente eu ganhei bastante ingresso, então eu gastei bem menos de ingresso, né? Mas tive a oportunidade de assistir muitas modalidades, né? Atletismo, handebol, futebol, natação, judô, vôlei. Então, justamente porque eu estava com um olhar de observador, eu queria entender e gravar o máximo possível do maior número de modalidades possíveis. Até boxe eu consegui, ganhei ingresso, fui assistir pela primeira vez uma competição de boxe e a sorte de ser nos Jogos Olímpicos, no dia que um brasileiro nosso conseguiu se classificar para a final. Então, mais orgulhoso ainda a gente ficou e mais contente a gente ficou. E os pontos positivos? Tudo, né? As instalações, vocês vão ver daqui a pouco nas fotos, espetaculares. Não instalações vultuosas, não instalações maravilhosas, mas instalações bonitas, bem feitas, mas extremamente simples e funcionais. Isso foi uma característica bastante interessante, como a Carla falou. Eu quero voltar para Londres para ver como que o estádio olímpico, que cabia 90.000 pessoas, vai ser completamente desmontado e vai ficar um estádio para 20.000 pessoas. Existem diversas outras instalações, o próprio estádio de natação vai ser reduzido, então eu queria ver como vão ficar depois. Mas eram espetaculares, encantadoras. Eu já tive a oportunidade de ver instalações nos Jogos Olímpicos de Atenas, de Atlanta, Estados Unidos, o Centennial Park, o Atlanta Dome, são instalações que impressionam, né, e são permanentes. Em Atlanta também tem, outro dia eu estava vendo um exemplo, que o estádio olímpico não existe mais, né, ele foi completamente desmontado e hoje é um estádio de beisebol. Então, é uma característica que, infelizmente, não vai acontecer aqui, mas estamos tentando, né? Segundo ponto bastante interessante foram os voluntários. Foi impressionante a primeira vez numa competição que qualquer voluntário que você perguntasse alguma coisa, ele sabia te dar a informação. Era impressionante, uma coisa que a gente viu que não aconteceu no Pan-Americano, que infelizmente os voluntários estavam mais perdidos do que cachorro caiu de mudança, né? Em outras competições, na Grécia também, os voluntários estavam perdidinhos. Foi a primeira vez que qualquer voluntário, a qualquer momento que você precisasse qualquer informação, você está no metrô, você viu a pessoa de camiseta, olha, eu preciso saber para onde que eu vou. Um momentinho, ele ia lá, vai assim, assim, assado. Não teve um voluntário que não soube me informar, desde o local onde eu ia sentar dentro do ginásio, até que condução, que estação eu deveria descer, que caminho que eu deveria pegar. E todos eles com uma delicadeza, com uma educação, com uma alegria. Então a gente saía do Parque Olímpico no final do dia, 10 horas da noite, 11 horas da noite, todos os voluntários cantando, fazendo brincadeira, recreação com os guardas ingleses, que normalmente são aqueles carrancudos que a gente vê, fazendo, dando risada, cantando para a gente. Era impressionante a alegria deles no final de um dia cansativo. Eu saía do Parque Olímpico 10, 11 horas da noite, o pessoal estava lá no pique, dando as boas-vindas, falando para voltar amanhã. Então eu fiquei impressionado com os voluntários. E a própria população. Normalmente a gente ouvia dizer que os ingleses não queriam assistir os Jogos Olímpicos, não estavam satisfeitos com os Jogos Olímpicos, só que esse foi um grande legado que a gente sentiu dos Jogos. Até lendo os jornais ingleses, quando acabou a competição, a autoestima inglesa foi muito realçada em virtude da organização dos Jogos e da quantidade de medalhas que eles acabaram ganhando. Nos 5 primeiros dias, o time inglês não tinha ganho nenhuma medalha de ouro. Então a gente via as reportagens, prata de novo,
E estavam desesperados, porque a partir do sexto dia que começaram a ganhar medalha, foi uma chuva de medalhas de ouro, né? Eles ganharam 29 medalhas de ouro, e era impressionante a vibração, o orgulho da população. Você andando na rua, você via eles comentando, e mesmo durante a torcida, se fosse assistir um jogo de voleibol do time inglês, que era muito fraco, o estádio inteiro torcendo para eles. Não importava se estava perdendo ou ganhando, eles tinham aquele encantamento fora de série que chamou a atenção. E o transporte interno. É impressionante como eu andei de metrô e de ônibus os 26 dias para qualquer lugar, sem problema nenhum. Então, o metrô de Londres, esse é o mapinha do metrô de Londres, é o mais antigo do mundo, são 480 quilômetros de linhas de metrô, integradas com trem, integradas com ônibus. E todos os lugares você ia de metrô. Era só você acertar qual mapinha você pegava, você descer naquela linha, né? Aí eu coço a cabeça, eu fico imaginando quando a gente for da Barra, quem estiver hospedado no centro do Rio, chegar na Barra na velocidade que você chegava. Então você pegava com uma facilidade tremenda, você chegava tranquilamente no seu lugar. Uma calma, uma tranquilidade. Um caso interessante em Wembley, eu fui assistir o infeliz jogo Brasil e Inglaterra, que o Brasil perdeu de 1-0. E na saída eram 90 mil pessoas saindo ao mesmo tempo. Lógico, aí demorou um pouquinho mais. Mas eu fiquei impressionado que até os cavalos da polícia britânica eram educados. Porque tinha turista que chegava com máquina, com flecha assim na cara do cavalo. Do meu lado eu falei, esse cavalo vai dar um coice em todo mundo. O cavalo não se mexia, paradinho no lugar. Então esse tipo de detalhe, a gente fica olhando e fala, não é possível que o Rio vai acontecer uma coisa dessa. Esperamos que sim, né? Um exemplo é o Pan-Americano. Eu assisti o Pan-Americano e achei perfeito. Tá? Um ponto positivo foi a estratégia do GB Team, né? É o time da Grã-Bretanha. Alguns ingleses criticaram porque deixaram a Irlanda do Norte, eles queriam que fosse o time do Reino Unido, mas acabaram usando o GB Team. E foi uma impressionante como torcia para o GB. Não interessava qual modalidade, qual atleta, todo mundo torcia para o GB Team. E nós temos o nosso time Brasil, que esperamos que em 2016 nós vamos torcer para o time Brasil, independente de modalidade, atleta, é o grande desafio nosso. Essa marca foi lançada a partir de 1999 e foi muito interessante, muito bacana, a quantidade de produtos e como a população incorporou o GB Team. Aqui é o aeroporto de Londres, foi a minha chegada, como eu disse, eu cheguei, não precisei pegar táxi, eu fui de metrô até a casa, acabei ficando na casa de uma prima, fui de metrô. Ela tinha me dado a dica, fui lá, comprei o passe para 26 dias, com mala no metrô, 3 malas, uma tranquilidade, uma facilidade impressionante. Aí eu fico pensando, vou chegar no Galeão com 3 malas, como que eu... não vai ter... Bom, não vamos discutir isso. Eu dei sorte que eu fiquei na casa da minha prima, era um bairro um pouco afastado do centro de Londres, mas que eu peguei um dia que estava passando a tocha olímpica. E era uma festa, encantador o revezamento. Então eu estava saindo para ir para o supermercado fazer compra. Tocha. Fui lá, estava lá, a menininha já com tocha, a polícia bloqueou, veio a tocha, passou, não deu nem tempo de filmar. Uma festa, todos os bairros, esperando o dia que ia passar, uma integração, uma organização impressionante. Então a tocha, que sempre hoje é um evento totalmente comercial, né? Então, primeiro veio o pessoal do Banco de Londres, depois veio o pessoal da Coca-Cola, depois veio o pessoal da Samsung, e lá no final passou a tocha rapidinho. Mas distribuíam brindes, etc., que é uma coisa que acontece e vai acontecer aqui no Brasil tranquilamente. Aí está o ônibus, eu garanto para vocês que a tocha está na frente. Não deu tempo de tirar a foto, porque foi muito rápido, mas está lá. Aí a entrada do metrô, aqui foi o primeiro dia que eu fui no Parque Olímpico, né? O metrô, você vê, um metrô de mais de 100 anos, né? O mais antigo do mundo. Os trens parecem antigos, mas, gente, não teve um problema, não falhou nenhuma vez. Quando eu fui para Atlanta em 96, o orgulho do pessoal de Atlanta era o MARTA, era o sistema de metrô. Gente, quebrava a cada 10 minutos. Era o mais moderno do mundo. Esse daqui, que tem mais de 100 anos, não teve um problema, mas nem de ficar apertado, que nem a gente está acostumado, né? Trem da central. Não, dava para todo mundo. Falava que ia chegar em 1 minuto, estava lá chegando o trem bonitinho. Uma perfeição fora de série, né? Aí entraram no Parque Olímpico. O ônibus de 2 andares também é outra coisa encantadora. Os motoristas paravam, esperavam. Você estava em cima, você tocava a campainha em cima, ele esperava você descer, né? Não é que nem aqui, você tocou, você tem que sair correndo, senão o ônibus vai junto. Então lá era bastante interessante.
Uma campanha muito interessante que a Prefeitura de Londres fez foi de orientar os seus populares, quem morava em Londres, a planejar sua viagem. Então, havia informativos constantes de qual rua ia ser interditada, que dia não ia passar, o que poderia ser feito. E isso ajudou a organização. Dizem que muitas pessoas saíram de Londres nessa época, né? Mas eu, como turista, achei excelente, não tem problema nenhum. Mascote, né? O Manderville e o Inlock. Então, para quem gosta de ser consumista, deixando a sustentabilidade, apesar de ser feio, eu trouxe quase meia dúzia, né? Você acabava comprando. Era impossível você não comprar. E eu que coleciono bugigangas dos Jogos Olímpicos, eu paguei excesso de bagagem só de bugiganga, né? Ponte de Londres, ponto turístico, aí você vai fazer turismo, a organização perfeita, o objeto de desejo, o Museu Olímpico tinha levado, o Museu Olímpico fechou nessa época e levou uma exposição temporária para lá, entrada gratuita, entrada franca, e no final você tirava a foto, eles tiravam a foto para você e te mandavam pela internet. Então, muito bacana. O Museu Metropolitano de Londres estava lá, as medalhas de ouro, prata e bronze, o nosso símbolo também estava lá. London Eyes, para você ter uma visão da cidade. A arena de voleibol de praia espetacular no centro da cidade. Foi o ponto que não tinha ingresso, eu não conseguia ingresso, lotado o tempo inteiro. Também teve falhas, então esse é o edifício mais alto da Europa. Era previsto para ter sido concluído antes dos Jogos, não conseguiram concluir, vai ser inaugurado agora no final de março. Então eles falharam nisso, né? A gente pode falar que eles falharam nisso também. Big Ben, né? E a oportunidade de encontrar pessoas, atletas, colegas que são amigos nossos, né? Marcelo Negrão, Henrique Guimarães. O Museu de Cera é uma maravilha, você está do lado do Bolt, né? Sempre é gostoso fazer a pose dele. Até o Obama foi lá me ver atendendo o telefone. A Casa Brasil é uma ação que é muito criticada, normalmente pelos jornalistas, mas é uma ação de marketing, uma ação de venda do país bastante interessante. Então a Casa do Brasil foi muito bem montada, num espaço muito bom. Não é só o Brasil que faz esse tipo de ação. Lá você tinha a Casa da Itália, a Casa de outros países que quer vender o país, tá? Então eu tive a oportunidade de visitar a Casa Brasil também, muito bem organizadinha, com artistas brasileiros. Aí a Casa da Itália, que estava em outro ponto, tá? Uma das características de Londres é a troca de pins, né? Vocês veem ali o rapaz, né? Eu sou colecionador, o Jorge sempre me traz pins, mas você vê aqui o russo lá, esse rapaz troca pin, é o negócio dele, né? Aqui é a Vila Olímpica, eu tive a oportunidade, por ser da Confederação, de conhecer a Vila Olímpica. Então ela é uma vila que vai ser um bairro, justamente um dos projetos foi reabilitar a zona, dessa zona da Inglaterra, que era completamente abandonada. É um bairro que daria gosto de morar lá. Impressionante como ficou bonita a Vila Olímpica, e eu espero que vai ser um bairro espetacular. Então é que vocês veem as praças, toda a preocupação ambiental de praças, aqui as instalações das delegações, aí é a visão do lado da delegação do Brasil, né? Aqui o prédio do time Brasil. Uma coisa que eu percebi é que, apesar de ser prédio alto, não tinha elevador, né? Fiquei coçando a cabeça como o pessoal do Paralímpico ia ficar aí, mas não sei. Aí vocês veem aqui toda a preocupação do time Brasil, toda a decoração, o Comitê Olímpico Brasileiro sabe fazer esse trabalho muito bem, a galeria de medalhas dentro para motivar os outros atletas. Outras instalações, prédios completamente diferentes um do outro, porque para quem não conhece Londres, os prédios são todos iguaizinhos, né? Esse bairro não, cada prédio tem uma característica diferente, um novo conceito urbanístico, muito bacana. Aí o hospital, então o hospital que vai ser o hospital que vai atender a população, era o hospital dentro da Vila Olímpica. Esse daqui é o Paulista, que é o responsável do atletismo no Comitê Olímpico, aqui o Martinho também da CBAT, o Elson, que é o técnico da Fabiana Murrer. Aí é o quarto dos atletas, olha a simplicidade. Mas é a primeira vez que na Vila Olímpica tinha televisão 24 horas por dia e você podia assistir qualquer modalidade ao vivo em tempo real. Nenhuma outra Vila Olímpica ofereceu televisão a cabo para os atletas. Então os atletas não precisavam sair correndo para assistir uma prova, eles podiam assistir da televisão dentro do quarto. Aí você vê a sala e tinham 3 quartos. Uma simplicidade, toda a preocupação ambiental. E uma coisa interessante que o Comitê Olímpico colocou desenhos das escolas do Rio de Janeiro. Todos os quartos tinham mensagem de boa sorte de alunos da escola do Rio de Janeiro para os atletas. Aqui o comitê organizador dentro da Vila Olímpica, diariamente o chefe de cada modalidade vai lá e busca as informações, busca o boletim. E outra questão ambiental, todos esses escaninhos são de papelão reciclável, então não usaram madeira, esse pode ser levado para qualquer lugar, é uma ideia muito simples, eu nunca tinha visto em comitê organizador, e aí era os últimos dias, eles já estavam até, que aqui não saiu, né, congratulações, nos vemos no Rio de Janeiro, eles já estavam pensando em nos ver no Rio de Janeiro.
Aí a praça com os anéis olímpicos, em todo lugar que tinha anel olímpico eu gostava de tirar foto, né? E novamente a tocha, eu não sei porque a gente gosta de tirar foto com a tocha, mas... aí a Mal Imagens, aí foi uma foto que eu tirei com ela no dia que, infelizmente, ela estava mal, ela teve uma lesão, muita gente não sabe, mas ela estava lesionada para a competição, e ela não tinha ganho medalha, tive a oportunidade de encontrar com ela, realmente ela ficou muito abalada. Aqui é a entrada da Vila Olímpica, aí a torre como que é? Ajuda aí, Carla. É horrível. Da maior metalúrgica do mundo, maior indústria de metais do mundo, do indiano. Ele construiu essa torre lá, é um mirante, você tinha que pagar para subir lá, não conseguiu subir, mas é um monstrengo, né? Não sei como deixaram fazer uma coisa dessa. Ela fechou e agora vai reabrir. Mirror, metal, não lembro. Bom, aí é o Estádio Olímpico, tudo isso daqui não vai existir mais, tá? Toda essa parte aqui, ó, vai ser desmontada. Ou já foi. E o Parque Olímpico era muito grande, gente. Você andava o dia inteiro, era encantador. Para quem já foi nos Jogos Olímpicos, você está numa Vila Olímpica, está num Parque Olímpico, é encantador. Você vê uma diversidade populacional. Aqui é o ginásio do handebol. Aí vocês viam o interno, quer dizer, é um ginásio simples, não tem nada de suntuoso, mas muito bem organizadinho. Aqui é o ginásio de basquete, e dizem que esse daqui que vem para cá, para o Rio de Janeiro, porque ele é desmontável, ele vai ser desmontado, e dizem que é esse que vai estar sendo transportado para ser no Rio de Janeiro. Esse é lindo, o velódromo, totalmente de madeira certificada, toda a preocupação de sustentabilidade, de aproveitamento da iluminação. É uma obra muito bonita, você está pessoalmente lá vendo, é impressionante, tá? A gente de longe fica impressionado. E a parte comercial, né? Você tinha big megas lojas para comprar o que você quisesse, olha só. O Manderville Lock você não conseguia não comprar. Tá? Novamente, Estádio Olímpico, aí é o Wembley. Essa é outra característica. O Wembley foi completamente demolido. O estádio mais tradicional da Inglaterra foi demolido e foi construído novo. Lindo, maravilhoso. Logicamente, todas as peças importantes, o arco onde foi acesa a tocha nos Jogos Olímpicos de 48, estavam lá preservados. Opa, deixa eu correr aqui, senão vou perder o tempo. Olha a quantidade que eu falei para vocês. 90 mil pessoas entrando, a mesma quantidade saindo. E tinha uma única estação de trem, numa organização, os trens chegando a cada minuto, o trem levando todo mundo. Em 1h30 já não tinha mais ninguém no estádio. Tá. Aqui, ó, essa tocha aqui é a tocha que foi acesa, foi a pira acesa em 1948. Está lá preservada, a taça Jules Rimet tem cópia lá preservada, ninguém levou embora. Essa é a bandeira que foi hasteada em 1948. Tá? Então a gente acaba, e essa é a visão interna. Fiquei passeando, rodei o estádio inteiro de cabo a rabo. Aqui já é a natação. Não me desculpem o trajar, mas estava tão ridículo, eu não percebi. Eu pus bermuda de Londres, camisa da... Mas faz parte do ambiente dos jogos. Você fica impressionado com a quantidade, a diversidade que você tem, né? Então, impressionante, é lindo, né? Era lindo por quê? Porque você vê a piscina dos dois lados e a cobertura, e eu peguei um ingresso baratinho, eu fiquei num lugar impressionante, né? Vocês vão ver aqui, olha só, eu fiquei lá em cima. Então daqui você não vê o lado de cá. E aí eu ficava vendo a cabeça dos dois na frente. Então nem sempre é perfeito o local dos jogos, né? Então tá vendo, vocês não veem o outro lado, eu só vi o espaço da piscina aqui, ó. E as duas cabeças na frente, então eu assistia aqui pelo telão, que em todo lugar tinha telão. Aí toda a praça, né, o inglês ia para o Parque Olímpico, você tinha telão, olha a quantidade de gente que ficava aqui assistindo, não tinha ingresso, mas ficava assistindo. Uma falha que eu achei é que você só entrava no Parque Olímpico se você tivesse ingresso para alguma competição. E aí você não tinha acesso. Se você não tinha ingresso, você tinha que ficar comprando no shopping, que do lado tinha um shopping espetacular, o maior shopping da Europa. Então já viram, né? Aí é o pessoal da Coca-Cola fazendo recreação. Eu mostro para os meus alunos, ó, recreador, as brincadeirinhas que vocês podem fazer nos Jogos Olímpicos. Aqui é a ginástica olímpica, tive a oportunidade de assistir a medalha de ouro feminina, não masculina, da Douglas, da Gabriele Douglas. Tá? Essa é a Yumi, a árbitra brasileira, é colega minha na FMU, então eu consegui, como bom brasileiro, infelizmente, meu ingresso era lá em cima, eu fui lá para baixo, fiquei num lugar que o pessoal falou que custava 1.200 libras o ingresso. Eu fiquei lá, ninguém me tirou, eu fui ficando. Que normalmente não acontece, porque a pessoa ia lá, fica, cadê teu ingresso? Não, o seu lugar é aqui. Mas de vez em quando a gente dá um jeito, né? Aqui é na área de judô, né, o Rogério Sampaio, o pessoal da Rede Record. Também um espaço, na realidade é um centro de convenções, não foi construído para os jogos, foi usado como é o Barra, lá o centro de exposições lá do Rio de Janeiro.
O bom é que você encontra atletas, por exemplo, esse é o Yamashita, um dos maiores atletas de judô do mundo. Você estava sentado na arquibancada, eu fiquei encantado, fui lá, tirei foto dele. Aí é o Leblu, né? O atleta que ganhou o peso pesado também. Impressionante a torcida francesa para ele. Ele entrava, o pessoal começava a gritar, a vibrar. Dizem que vai ser um dos maiores de judô, né, Sartori? Você já... O Aurélio Miguel lá estava torcendo. Nesse dia foi o Baby, perdeu a luta, mas acabou classificando e tendo medalha. Mas a gente torceu um bocado, ele perdeu de bobeira, ele podia ter ido para a final. E o nosso amigo Mataruna, que é o responsável pela estatística do judô, pela parte da tecnologia, é muito amigo nosso. E eu sempre dou um jeito de, toda a competição, encontrar com ele, tirar foto. Ele é muito competente, muito amigo da gente. É da Academia Olímpica Brasileira também, faz um trabalho muito interessante. Aí é o voleibol, também é Air Court, né? É um galpão bem antigo, não era bonito, mas era bastante funcional. A gente encontra o Fabinho Azevedo, ele é do Brasil, hoje ele é superintendente da CBV e foi responsável pelo vôlei de praia. Como a Inglaterra não tem tradição em vôlei de praia, importaram um brasileiro. Então ele era o manager responsável pela organização do vôlei de praia em Londres. Tá vendo? A gente tem escola. E esse daqui é um ex-aluno, é bom a gente encontrar ex-alunos. Ele já se formou em educação física e está morando em Londres há quase 10 anos. Até lá a gente encontra a gente. Aí a parte interna, a Virna, comentarista de TV, o Rizola, superintendente do voleibol feminino. Aqui a cena sempre é bom torcer, muito bacana. Uma coisa interessante é a recreação durante o intervalo, né? Então tem o telão, eles ficam te filmando e você que dá tchauzinho para aparecer. E nesse dia eu tinha colocado um bonezinho e fazendo batucada, eu fiquei quase 10 minutos, falaram que eu aparecia até aqui no Sport TV. Não consegui gravar, mas... E o Zé Roberto que nos deu a felicidade, né? Também é muito bom você assistir de pertinho uma competição olímpica. Aí é no Rio Tamsa, né? A barca olímpica. Aqui novamente o Parque Olímpico, aí a BMX, a boxe, tá? Muito bacana também você assistir. Aí é o momento da luta. Aqui atrás é onde era realizado o polo aquático, provisório também, vocês veem a tenda. A diversidade de pessoas, tá vendo? Indiano, holandês, é uma selva, né? Aqui é o estádio de atletismo e isso é a lição mais importante. Eu vou passar o videozinho para vocês rápido. Esse daqui, essa foto eu tirei lá. Eu ficava parado, esperando todo mundo sair para tirar foto vazia. Tá? Olha só, não tem ninguém. Já estava todo mundo embaixo, me enxotado do Estádio Olímpico. Porque é impressionante. Tá? É impressionante você assistir o atletismo. Aí a Zabaeva, medalha de bronze, né? As corridas, mascote, crianças, um monte, criança, cadeirante. Não tinha problema de acessibilidade nenhum. Premiação, eu consegui assistir dos 4 recordes. Dos 4 recordes de atletismo, eu assisti 3 recordes mundiais. Então é muito bacana você estar presente no recorde mundial e olímpico. Tá? Aí o Usain Bolt 4%. Tá? E a historinha que mais emocionou foi do Mo Farah. O Farah Mohamed, ele ganhou 5.000 metros, medalha de ouro, e eu cheguei no Estádio Olímpico no último dia, no momento em que estava dando a última volta. O estádio, foi a primeira vez que eu vi voluntário não prestando atenção em nada. Estava todo mundo olhando para o estádio, vibrando para o estádio para ele ganhar, e ele ganhou. Eles inverteram a programação e foi a última premiação do Estádio Olímpico. Daqui a pouco eu vou passar o vídeo para vocês, que é o que eu espero que aconteça no Engenhão. Tá? É a primeira vez que o estádio que vai ter o atletismo não vai ser o estádio da abertura e encerramento. Mas eu quero que aconteça no Rio de Janeiro o que aconteceu aqui na Inglaterra, daqui a pouco vocês vão entender. Aí os dois carismáticos, o Mo Farah e o Usain Bolt, é impressionante o carisma dos dois, como eles movimentam o público. E olha que tinha gente. Isso daqui são fotos que vocês veem, a quantidade de gente que tinha completamente lotado o estádio. E aí a tocha, né? Agora fazendo a parte final, que é a ligação com o legado, né? Tem um jornal, The Telegraph, que lançou uma campanha para manter a chama viva. A grande preocupação é que o legado olímpico já está morrendo em Londres. Então, se vocês entrarem no site, depois quem quiser eu mando a apresentação, tem o site, então tem uma série de reportagens mostrando o que era pedido antes, durante e o que está acontecendo agora depois dos Jogos. Então, são reportagens bastante interessantes sobre como a crise econômica, a primeira coisa que estão cortando é a educação física. Tá? Então, algumas reportagens que eu tirei bastante interessantes é a seguinte, ó. Antigo professor de Mo Farah critica a reforma do desporto escolar na Inglaterra, campeão olímpico. O legado olímpico está falhando na escola. Uma reportagem, o Sebastian Coe falou lá,
O bônus deve ser dado aos professores de educação física para construir o legado olímpico. Então, ele falando que as escolas devem recrutar os melhores professores de educação física e pagar-lhes bônus para participar de atividades extracurriculares esportivas, se a Grã-Bretanha quer construir o seu legado olímpico, sugeriu. Então, mesmo lá, sendo o primeiro mundo, tinha problemas, os mesmos problemas que nós estamos tendo aqui. Nós estamos brigando para se pensar no legado socioeducativo, né? O legado olímpico sofreu um golpe depois que uma pesquisa sugeriu que mais da metade das crianças não consegue obter pelo menos 2 horas de educação física por semana, lá na Inglaterra. Tá? Chefe das Olimpíadas exige revisão da educação física nas escolas estaduais. O legado olímpico está sendo ameaçado por lições de má qualidade de educação física e falta de espaço dos horários escolares estaduais de esporte, de acordo com Lord Monier. Chance de brilhar. Os pais estão dizendo que muitos dos seus filhos foram inspirados nos jogos para jogar mais, tentar um novo esporte, mas não tem infraestrutura para fazer isso. Então os jogos criaram uma vontade, criaram uma expectativa dos alunos para praticarem esporte, só que não existe infraestrutura para acontecer isso. Chefe da Associação Olímpica Britânica pediu mudança no passo da política de governo para construir sobre o sucesso dos Jogos em Londres, 2012, para construir uma futura geração de vencedores. Está pedindo mais verbas e os organismos esportivos estão temendo que todo legado vai ser perdido. Desculpa a tradução, porque a tradução foi Google, tá? Então de vez em quando está meio... É na escola que podemos traduzir a inspiração em participação. Esse, para quem lembra, né, inspirando gerações, é o lema de Londres. Eles inspiraram, só que essa inspiração tem que virar participação. Então, nós precisamos melhorar instalações, mais acesso às instalações, não fechar campos de jogos e dando aos jovens desse país a oportunidade de tornar a inspiração que estão sentindo transformar maior participação, o ministro dos Esportes. Então, tem uma série de depoimentos, né, que demonstra que os problemas que nós estamos tendo aqui são problemas que Londres, com todo o sucesso que teve, está enfrentando. Então, para concluir, o que eu vejo é o seguinte: os Jogos Olímpicos são uma oportunidade única que nós temos para o desenvolvimento esportivo do país, bem como o desenvolvimento da educação física escolar e cultura esportiva. Mas, infelizmente, a gente tem percebido que não existe vontade política governamental para incentivar os legados socioeducativos. Todo o discurso que nós temos feito tem de um lado e está indo pelo outro, né? E o trabalho que o CONFEF tem feito, o trabalho que a Academia Olímpica Brasileira tem feito e que individualmente nós, profissionais de educação física, temos feito, é isso, né? Os profissionais de educação física devem ser protagonistas nesse processo, tendo a iniciativa de promover o debate e criar e implantar programas de legados socioesportivos e educacionais. Então, esse é o nosso grande desafio. Tá? E não podemos ficar esperando o governo baixar programas de cima para baixo. Hoje o Ricardo Catuda estava falando, né, que muitas vezes você implanta um programa de educação física escolar, se o professor não quiser, não vai andar. Fica lá parado. Então, nós temos uma oportunidade de nós sermos protagonistas e nós temos a iniciativa de implantar esses programas.